aqui a legenda, ótimo. Pois é, Luiz falou sobre essa pequena palavrinha, né? Que muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade, na verdade, não de pronunciar, não de recitar, não de falar numa palestra, né? Mas, acima de tudo, no sentir, né? Porque é como se fosse algo que a gente estivesse dando para alguém, né? Mas vamos lá. Eu vou passar por 3 tópicos. A palestra, na verdade, não é uma palestra, tá, pessoal? É uma reflexão sobre o amor, né? E como bem disse o Renato na palestra dele, a gente aprende bastante, né, quando a gente faz esses preparos, esses estudos, e realmente é muito mais para nós, tá? Enfim, então, resumindo aqui, nós vamos passar por esses 3 tópicos. O que é o amor? Né? Se eu pedir para cada um de vocês descrever para mim o que é o amor, né? Cada um vai citar o quê? Vai citar o amor enquanto... O amor é carinho, o amor é dedicação, o amor pode ser adoração, pode ser paixão, né? Pode ser devoção, caridade, dedicação, né? Pode ser estima, pode ser uma grande afeição. Amor, na verdade, é tudo isso, né? Depende muito de que momento a gente usa, para que a gente está usando, né? Mas, resumidamente, ele trata, aqui nós vamos passar por isso, no que consiste o sentimento do amor sincero, do amor genuíno. O que é amor genuíno, né? Como esse amor se manifesta em cada um de nós, né? Então, resumidamente, o que é esse amor? Como eu entendo, né? É um sentimento que leva uma pessoa a desejar e a fazer o bem de uma forma ampla, né? De uma forma geral. Porém, um fato, para que ele exista, é necessário que haja desejo, eu tenho que ter uma vontade, eu tenho que ter uma estima, eu tenho que ter uma grande afeição. Do contrário, né, o amor ele não vai se manifestar. Então, como esse amor se manifesta em cada um de nós? Né? Se eu não tiver, no mínimo, um desejo, uma vontade, né, uma estima, uma afeição, fica difícil, né? Aí, trazendo o amor dentro de um contexto de união de casal, né? Nada melhor do que Kardec, né? Para nos ajudar a responder. Na questão 939 do Livro dos Espíritos, o Kardec ele estrutura, gente, uma complexa, inteligente e interessante pergunta aos espíritos, né? Ele diz assim, ele pergunta assim, olha isso, desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor mais sincero seja recebido com indiferença e menos com repulsa? E mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre 2 seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Né? E os espíritos respondem, não deixando por menos, né? Eles desenvolvem uma resposta muito bem estruturada, uma resposta muito mais longa do que a própria pergunta, né? Por isso que eu precisei fazer alguns recortes para não ficar muito longo. Mas, resumidamente, o que eles responderam foi, né? Não compreendes, então, que seja uma punição, embora passageira? Né? Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada, é vivendo realmente com ela que podereis apreciar. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo.
há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma. A afeição da alma, quando pura e simpática, vamos entender as palavras. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível, né? Eis porque os que se julgam amar, os que se julgam amar com um amor eterno, acabam se odiando quando passa a ilusão. Então, esse amor que ele fala que ele é restrito ao casamento, né? Essa construção familiar, claro, ele é muito importante, sim, esse reduto, esse ambiente para o aprimoramento dos espíritos, né? Para o aprimoramento dos seres. Mas, segundo Chico Xavier, né? Não basta a gente buscar se casar, não basta a gente buscar o casamento. É primordial a gente saber para quê, né? Porque a felicidade que a gente constrói o que a gente busca, nessa comunhão afetiva no lar, ela não é alguma coisa pronta, né? Ela não é algo que já está pronto. Ela é uma construção. Ela é uma construção diária. Então, para que haja uma integração do casal, né? Essa integração ela só vai acontecer com uma comunhão, né? Gradativa, ele fala gradativa e profunda, né? E Chico, no livro Na Era do Espírito, ele completa assim: o amor, sim, o Chico, esse livro é Na Era do Espírito, no capítulo 11, foi escrito por Chico, o Herculano Pires e diversos espíritos, tá? Então ele diz, o amor sincero reclama cultivo, doação, tolerância, abnegação, né? E renúncia. Abnegação é desprendimento, né? E é exatamente, né? Agora, mas no que consiste esse amor sincero? Como é que ele efetivamente se manifesta, né? Quem melhor do que o apóstolo Paulo para nos ajudar a definir? Então, na primeira epístola aos Coríntios, né, no capítulo 13, tá? O apóstolo Paulo, ele nos brinda com um cântico belíssimo sobre amor e que foi eternizado, né? E quem vai nos recitar esse belíssimo cântico, esse poema, é a nossa Bia. Então, vamos lá, gente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse o amor, não seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse todo o meu corpo às chamas, se eu não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Então, Paulo, gente, ele fala de diversas virtudes desse amor genuíno, né? Todas as virtudes estão nessa página, né? A primeira virtude que Paulo fala é essa que está aí, ó. O amor é paciente,
Então, Paulo trata da paciência, ao se referir que o amor é paciente, ele é amável, ele é prestativo, né? Então, olha lá, a primeira virtude é a paciência. Mas a gente também sabe o seguinte, que a paciência, né, ela traz a tiracola e a caridade, porque paciência também é caridade. Mas quando a gente fala de paciência como caridade, não é uma caridade, ela é uma caridade mais complexa, ela é uma caridade mais difícil. Consequentemente, a gente espera que seja também mais meritória, né? E ela é mais difícil no sentido assim, é mais fácil ajudar pessoas carentes, etc., quem está precisando, né? É uma paciência, uma caridade muito mais árdua, ela é probatória, porque ela consiste, em primeiro lugar, em perdoar aqueles que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem a nossa paciência à prova, né? Então, como nos ensina Chico, é um exercício diário, né? De educação, de disciplina. Mas de disciplina do quê? Disciplina da nossa vontade, disciplina dos nossos impulsos, das nossas queixas, das nossas maledicências, né? Sai sem querer, não é verdade? Nossa, saiu. Ele chama isso de enfermidades psíquicas seculares, porque a gente arrasta isso, né, através de vidas sucessivas. De novo, disciplinar a nossa vontade, disciplinar os nossos desejos inconsequentes, disciplinar os nossos impulsos e a nossa fala queixosa, né? Joana de Ângeles nos ajuda no seu livro Mestre de Amor. Ele foi escrito por Divaldo Franco, né? Quando ela fala dessa caridade, ela diz o seguinte: a caridade é a alma da vida que tudo vitaliza. O pão para o estômago e o agasalho para a nudez expressam um socorro imediato, enquanto a palavra luminosa, nascida no coração do Mestre, é pão duradouro e eterna semente de amor. E ela diz que tudo isso consola e conduz, né? Honrando o livro do Mestre, né? Honrando o livro sagrado, o livro construtivo, né? O Espírito da Verdade, ele já nos deixou o seguinte: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo, né? A paciência, então, ela é o quê? A gente lendo tudo isso, né? Ela é uma virtude. Virtude de quem suporta com resignação, com serenidade e sem revolta os males e incômodos. Por isso que a paciência, ela está diretamente relacionada, gente, com a virtude do amor, chamado tolerância. Então, a paciência lá, diretamente relacionada com a tolerância. E por que a tolerância é uma virtude de amor? Porque ela nos convoca, né, a agirmos, tolerância, a agirmos com condescendência, isto é, com flexibilidade, com uma atitude de reconhecimento, de aceitação, né? Diante de alguma coisa que eu não concordei, de alguma coisa que eu não quero, de algo que eu não aceito, de algo que eu queria ter impedido, mas não pude, né? Por isso que a tolerância ela é uma virtude fundamental para a gente poder viver bem em sociedade. E a gente tem trabalhado muito isso, inclusive nas nossas aulas de evangelização, né, Bia? Sim. Queria completar, Gi, que, por exemplo, a tolerância no amor, a gente falou no começo de o amor entre casais, né? E aí a gente pode pensar, poxa, então uma mulher que tá dentro de um relacionamento que é abusivo,
ela tem que tolerar isso em nome do amor, na verdade é o contrário, né? Porque precisa de um ato muito grande de amor próprio para você sair de uma situação dessa. Mas a tolerância tá dentro de você não agir com revolta por ver que aquilo que você passou no passado com a outra pessoa. E sim aceitar e continuar amando a pessoa que ela é, mesmo não estando junto e também independente de tudo que ela fez por você. Perfeito. Obrigada, Bia. Perfeito, perfeitíssimo. E esse amor a que a Bia está se referindo, né? Não é um amor paixão, não é um amor da carne, não é amor da esposa para com o esposo e vice-versa. É um outro tipo de amor, né? Ele é um amor mais maduro, né? Ele é um amor que cresceu, né? Então, essa tolerância, na verdade, a gente tem que entender como uma forma da gente também estar, uma forma da gente estar transformando, né? Porque, olha só, a tolerância, a intolerância, né? Vamos falar daquilo que, do contrário, a intolerância, a falta de paciência, tá? Ela, com o tempo, ela se torna uma grande armadilha, né? Ela se torna um grande nó, como diz Hamed. Hamed fala de uma forma muito legal, quando ele fala que ele se torna um nó, né? E com o tempo a gente estrangula as pessoas mais queridas, sem a gente perceber, né? E quem fala muito sobre isso, e com muita propriedade, é Santo Agostinho. Bia, você pode nos ajudar? Posso sim, Gi. Como nos ensina Santo Agostinho, as pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são. E não há nada que possamos fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, nunca será feliz. É fácil, Bia? Nem um pouco. É difícil. Aí, voltando àquele exemplo, né? Aquele cara que bateu tanto, né, na esposa, aí ela ter compaixão por aquela pessoa. Como é que ela faz isso? E é um exercício de É um amor. exercício. É um exercício de amor, né? Então, a intolerância a gente vai trazer para os nossos vínculos sociais, para o nosso ambiente de trabalho, né? É um grande laboratório também, né, Bia? Você que trabalha aí no mercado financeiro sabe como as coisas são, né? Então, assim, a intolerância, ela leva a raiva, ela leva a preconceitos, ela leva a outros germens, né? Que são nocivos, a inflexibilidade, né? Tudo isso são emoções negativas, tá? E quando, então essa intolerância, por que ela é prejudicial? Porque ela reduz, deixa a gente menos inteligente, ela reduz a nossa capacidade, na verdade, de compreender, ela reduz a nossa capacidade de julgar de uma forma imparcial, né? De entender de uma forma mais correta e equânime, tá? Porque a intolerância, ela impede, na verdade, da gente apreciar, da gente compartilhar sentimentos, da gente compartilhar pensamentos, da gente compartilhar valores do outro, né? Então, ser tolerante é, portanto, compreendermos que cada pessoa possui o quê? Opiniões, pensamentos, sentimentos, preferências e comportamentos diferentes dos meus. É a gente realmente fazer esse exercício de enxergar no outro o valor dele, e não aquilo que eu acho que seria importante para mim, né? Hamed, ele vem fechar de uma forma brilhante quando ele comenta que nós só podemos dar para o outro aquilo que nós temos, né? No livro, A Imensidão dos Sentidos, ele foi escrito por Francisco do Espírito Santo Neto. Na página 139, ele traz o seguinte, olha que lindo. Quando
queremos que os outros pensem e ajam pelos nossos padrões existenciais, desrespeitamos seus limites emocionais, mentais e espirituais, atraindo fatalmente pessoas que agirão da mesma forma conosco. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir limites de alguém se ainda não soubemos estabelecer nossos próprios limites? Né? Então, aí a gente traz Gandhi, né? Gandhi já dizia, toda mudança que você quer ver no mundo, começa em você primeiro. Né? Então, eu tenho que aprender, na verdade, isso primeiro. Né? Então, essa tolerância que ele cita, muito bem compreendida, ele leva a uma outra virtude, tudo em cascata, né? Ele leva a uma outra virtude, que é o respeito. Olha lá, o amor tolerante leva à virtude do respeito. Por quê? Porque o amor, ele não é inconveniente. O amor genuíno não é descontrolado. Ele não reprova. O amor genuíno não discrimina, não ofende, não cerceia a liberdade alheia. Né? Ele respeita as relações. Né? E o amor genuíno, ele tem como alicerce, gente, o bom senso, a ponderação, o equilíbrio, o senso de justiça, de equanimidade e a consciência de que a gente não tem o direito de ultrapassar os nossos limites e invadir os limites da privacidade alheia, né? Então, o exercício contínuo do respeito, contínuo, né? Ele me leva para uma outra virtude. O respeito leva para o desprendimento, para o desapego e a renúncia. Porque o amor, ele não é orgulhoso, não prende, não se apega, é equilibrado, não tem ciúmes. E sobre os ciúmes, a tiracolo nós temos uma irmã aí, que é a inveja, né? E os espíritos nos dizem que esses são sentimentos igual uma praga, né? Igual um verme, igual um vírus, eles contaminam, né? Eles são extremamente nocivos, torturam os invejosos, torturam as pessoas ciumentas, as pessoas sofrem, né? Inquieta as suas almas, inquieta os seus corações, inquieta os seus pensamentos, até mesmo durante o sono. E no Livro dos Espíritos, na questão 933, Kardec traz o seguinte, né? Ele diz assim, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma, né? E é isso, tá? Mas claro, gente, a gente está falando de ciúmes aqui, né? Vamos e venhamos, né? Ciúmes, inveja, quem não tem, né? Num determinado nível, né, Bia? Quem não tem? Você que tem irmão, não é verdade? Né? É muito natural que todos nós, todos os seres ainda neste orbe, né, assim tenham. Até mesmo os nossos animais, né, os nossos pets, não é verdade? Só que o perigo em tudo, ele reside onde? No exagero, no excesso, na falta de equilíbrio, quando a gente ultrapassa os limites, né? Isso de tudo. A gente ensinando aqui, né, trabalhando com as crianças, aprendendo também, né, Bia, sobre as leis divinas, né? Falando sobre a lei da destruição, falando sobre a lei da sociedade, falando sobre a lei do progresso, né? Todos os excessos, eles são prejudiciais, né? Então, esse bendito excesso que é difícil da gente controlar, né? Então, o excesso de inveja, o excesso de ciúmes, ele gera o quê? O quê? Todos nós temos, ou já tivemos,
né? Ele gera inquietação emocional, ele gera inquietação na nossa alma, ele gera inquietação na nossa mente, né? E aí ele leva para um processo de quê? Ah lá, possessividade, né? A criança, ela é muito possessiva, mas tem muitos adultos com ainda esse sentimento de, né, possessividade, não é verdade? Né? Eu não estou me eximindo disso não, tá? Mas seguindo uma silenciosa cadeia, porque se a gente, uma vez eu fiz uma palestra sobre perfeição moral e a gente falou um pouco sobre exatamente sobre isso. Se a gente não cortar os germes pela raiz, ele vai brotando, 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 né? E a possessividade, ela vai brotando e gera o quê? Imposições. Ela leva a imposições, né? E a imposição, ela leva a uma falsa necessidade do quê? De ter que controlar. Controlar tudo e todos. Aí eu já começo com cobrança, já começo com reclamação, crítica, não é verdade, tá? E aí a gente traz para o ser a consequente sensação, ele vive com essa sensação de quê? De insegurança, de desconfiança. E acaba sendo um sentido muito comum de incompletude, né? Isso faz, na verdade, sofrer não só quem alimenta esse tipo de sentimento, mas também aquele que precisa suportar esse comportamento e muitas vezes comprometendo as relações, né? A gente vê muito isso nos nossos ambientes profissionais e familiares. Qual família não tem problema, não é verdade? Né? Agora, renunciar a tais vermes, a tais males, né? A tais imposições agressivas, tá? Como reclamações, cobranças ácidas, né? Críticas que ferem, cara amarrada que contraria quando as coisas não são do meu jeito, tá? Desejos e impulsos imaturos e inconsequentes, isso se faz urgente hoje, não amanhã. Não amanhã, né? Por exemplo, o germe do ciúme e da inveja, se ele não for cortado pela raiz desde a tenra idade, né? Ele vai germinando e vão gerando brotos mais sutis, mais do que esses que eu falei. Por exemplo, tá? Não tá aqui, mas a vaidade, a ambição, a mesquinhez, já são brotos mais difíceis, né? Da gente identificar e trabalhar, não é verdade? Mesquinhez, vaidade, né? Ambição desmedida, né? Então, olha no que pode estar transformando, começando lá da raiz. Isso tudo porque a gente fica tentando o quê? Alimentar de forma ilusória a satisfação da causa primeira, que é o quê? O orgulho, né? Só que tem uma coisa, o amor não é orgulhoso, o amor genuíno não é orgulhoso. O amor genuíno, ele não se envaidece, nem se ensoberbece, porque ele é humilde. Quem ama de forma condicional, condicionando tudo, né? Quem ama condicionando, cria sem perceber, né? Inconscientemente, cria expectativas, né? Cria retribuições que aprisionam. Sabe quando a gente faz, mas a gente espera o quê? Reconhecimento? Eu faço, mas eu espero aplauso. Eu faço, mas eu espero reconhecimento, né? Muitos de nós agimos dessa forma, tá? Mas essa necessidade, ela aprisiona o ser. Porque se eu faço apenas para agradar o outro, eu não consigo ser feliz. Eu não estou fazendo por mim, né? E aí eu corro o grande risco de me frustrar, não é verdade? Tá? Porque com certeza eu vou cair num desapontamento, né? E aí que tá, onde a humildade prevalece, não tem espaço para ostentação. Lembrando que a humildade é uma evolução desse comportamento,
né? Através do amor genuíno. Então, onde tem humildade, não tem espaço para ostentação, não tem necessidade de retribuição, porque esse espaço ele está preenchido com o calor da incondicionalidade e da benevolência. E aqui a gente começa a falar de uma outra virtude do amor genuíno, que é o quê? A virtude da benevolência, que na sua essência caracteriza o conceito da verdadeira caridade. Uma vez que conduz, olha isso, a virtude da benevolência, na sua essência, caracteriza o conceito da verdadeira caridade, porque ela conduz a pessoa, conduz o indivíduo à plena satisfação e felicidade pela simples possibilidade de proporcionar a satisfação alheia, de fazer o outro feliz. Né? Então, lembremos a indagação de Kardec, na pergunta 886, no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Como entendia Jesus? E os espíritos respondem: a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eis aqui que aparece uma outra virtude do amor. Qual é? Está na última frase, né? A virtude do amor verdadeiro, do amor genuíno, a capacidade de perdoar. Porque o amor, ele não se ressente do mal. O amor, ele não guarda mágoas, né? E onde há perdão, não há ressentimento e mágoas, né? Quando a gente começa a perceber em nós mesmos rancor, ressentimento, né? Mágoa, raiva, então isso é uma evidência de que ainda nós alimentamos em nossos corações tais sentimentos, tais emoções, né? Mas esses sentimentos, eles me aprisionam. Aonde está o erro? Tá? Eu não, no mínimo, tentar descobrir qual foi o motivo, qual é o motivo desses sentimentos, né? Porque isso só nos faz ampliar mais o nosso tempo no caminho, né? E absolutamente, como diz o próprio Evangelho, nenhum espírito ele vai atingir o estado de pureza, o estado de angelitude, o estado de salvação, sem o exercício nobre da caridade, sem a prática, eu estou falando prática, do amor incondicional, que é o amor original. Então, o amor, né, olha lá, ele não é simplesmente um sentimento, ele é, acima de tudo, uma ação. E não existe progresso, não existe transformação, não existe melhora, não existe evolução sem trabalho, né? Não existe essa transformação sem eu mudar o meu comportamento. Então, quanto mais cedo eu descobrir, na verdade, no que eu preciso mudar, mais rápido se dá meu processo de transformação, né? E é só pelo trabalho, gente, só pelo trabalho individual, pelo esforço individual dentro do coletivo, né? É que nós vamos conseguir progredir, tá? E o amor é o combustível, né? O amor é o combustível mais nobre para a gente poder conquistar essa perfeição moral, essa renovação moral, né? Então, a renovação moral, ela está baseada nas leis morais, mas como diz ali no livro, né? Sofre o concurso da razão e do livre-arbítrio. O que é isso? Razão e livre-arbítrio. São faculdades que dão ao ser humano, ao homem, o poder de acelerar ou de retardar o seu processo, o seu progresso, né? Por quê? Exatamente o livre-arbítrio é que me permite essa liberdade de escolha. Eu posso fazer uma escolha certa ou uma escolha equivocada, né? Mas eu tenho que analisar
em qual parte do caminho eu estou, dentro do meu atual nível de consciência. Então, o auto-perdão, ele é necessário para eu continuar nessa caminhada. Porque a falta de auto-perdão, né, aumenta o meu peso nessa caminhada. A minha sacolinha fica pesada, né? O apóstolo Paulo nos oferece uma síntese, um resumo do que o amor sincero, genuíno, né, pode oferecer. Está lá na grande obra de Paulo que a Bia leu. Ele diz no final que o amor tudo pode, que o amor tudo crê, que o amor tudo espera e que o amor tudo suporta. Né? Os pais, a mãe, o pai sabe disso, não é verdade? Né? Por isso que crescer, evoluir, melhorar, exige o quê? Ação, exige movimento, exige esforço. E esse movimento é um movimento para cima, tá, gente? Não é para baixo, é um movimento vertical. E quando a gente enxerga vertical, é para cima, e para cima significa o quê? Subir as escadas. E subir significa o quê? Nossa, que terreno íngreme, né? Então ele vai me exigir mais esforço, mais energia, mais dedicação, mais paciência, né? Mais determinação. Vai realmente exigir uma coisa muito, 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 muito importante que eu vejo que muitas pessoas não têm, chama-se disciplina, né? Muita disciplina, tá? E renúncia, tá? Por que renúncia? Porque olha só, o aprendizado, conforme a gente vai seguindo no nosso processo de aprendizado, de maturidade nessa escalada, né? As nossas necessidades de aquilo que a gente se prende, né? Nesse campo material, as nossas necessidades de coisas materiais, das ilusões da matéria, vão deixando de existir. Essas necessidades, eles passam a ter uma importância diferente, né? Então a nossa mochila vai ficando mais leve, porque eu vou renunciando às coisas que eu achava que era importante, mas não são, não. Mas isso é um processo de consciência, né? Porque eu vou ter que abrir mão. Agora, gente, mas se ao longo do meu caminho, ao longo da minha jornada, poxa, a dor foi muito grande, né? A dificuldade realmente e o cansaço tomar conta. Aí a gente para, senta e lembra de Jesus nos convidando à prece, afirmando que sempre a gente vai conseguir obter aquilo que nós pedimos. Pedis e obtereis, né? Porque o Pai, ele sabe da nossa necessidade antes mesmo da gente pedir, né? Mas ele vai nos conceder condições, porque eu fiz esse exercício de humildade para dizer, eu não aguento, eu não sei mais qual caminho tomar, estou cansado, né? Então, ele vai ajudar, dando condições para a gente corrigir o nosso caminho, a nossa rota, né? Ele vai nos dar forças, sabedoria, para a gente encontrar a melhor solução para os nossos problemas. Então, gente, esse ato da oração, esse ato de súplica, é muito importante. Ele é um ato de fé, ele é um ato de adoração, ele é um ato de esperança, ele é um ato de humildade, ele é um ato de amor. Está lá, na primeira lei divina, lei da adoração. Né? Então, para a gente finalizar, a Bia vai trazer para nós uma linda mensagem de Chico, que resume tudo que a gente falou até agora. Bia, a palavra é sua. Aqui, ó. Amor, Chico Xavier. O amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva.
palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que se aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele, tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição, e o mal é simplesmente o amor fora da lei. Francisco Cândido Xavier, falando a terra a diversos espíritos. Pessoal, esse é a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço a todos.